Provérbio capítulo 9, versículo 10 diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que significa o temor ao Senhor? Ou o que significa ter temor a Deus? Isso, meus amados, não significa ter medo de Deus. Entende? Até porque, então, Deus, ele não é nem um bicho para que nós viemos ter medo dele, e ele também não é o nosso inimigo. Ter o temor a Deus é respeitá-lo na pessoa que ele é, Criador do céu e Criador da terra. Foi, meus amados, através de Deus que você existe até hoje. Entende? Que você existe até hoje. Então, Deus não precisa, Deus não quer que você, que eu, que nós viemos ter medo dele. Entende? Nós precisamos respeitá-lo. Ora, você não respeita um policial na rua quando está flagrado? Você não respeita a lei de trânsito, não é? Então, por que então você não respeita a Deus? Por que então nós não queremos respeitar a Deus? Mas será que é porque a gente não vê Deus? Será que é isso? Lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 5, Jesus chama a atenção de Tomé e diz para Tomé: não seja incrédulo, seja crente, porque bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Entende? Então precisamos, meus amados e meus queridos, ter temor a Deus e não medo. Vou contar para os amados uma experiência que eu tive. Um tempo desses atrás, para você entender o que significa o temor. Porque o temor a Deus significa que quando você está fazendo algo errado, que você acha, que você percebe, que você vê que não é da vontade de Deus, você tem que parar. Entende? Você tem que parar. Isto é o que significa a palavra temor a Deus, temor ao Senhor. É quando você vê que aquilo que você está fazendo não está agradando a Deus, você joga fora, você para, você deixa de fazer. E eu, como de costume, que eu tinha de ir no supermercado, fazer compra, e comprava uma mercadoria em uma prateleira, depois não resolvia levar e deixava em outra prateleira do supermercado. Até que depois de muitos anos que eu fazia isso, chegou o momento de Deus, através do seu Espírito, me chamar a atenção dentro do supermercado. E me fez uma pergunta da seguinte maneira: você está certo fazendo isto? Pegando a mercadoria de uma prateleira e colocando em outra? Você não está vendo que você está errado? Você não está vendo que você está dando trabalho para os repositores que passam o dia todinho fazendo esse procedimento, porque as pessoas tiram a mercadoria do canto
de vez de colocar no mesmo canto, coloca em outro, faça a gentileza de colocar aonde você pegou. E eu peguei, meus amados irmãos, aquela mercadoria ali e levei e coloquei aonde eu tirei. De lá para cá, nunca mais eu procedi dessa maneira. Sabe, meus amados, o que significa isso? É o temor ao Senhor. Entende? É o temor ao Senhor. Então, querido, então, amado, para a gente adquirir sabedoria e entender as coisas certas e entender as coisas que agradam a Deus, é necessário que nós venha ter primeiro o temor. Porque é através do temor que nós adquirimos a sabedoria. O evangelista João, no seu capítulo 4, no seu capítulo 5 e no seu versículo 39, ele diz: examinai-vos as Escrituras e cuidai-vos de ter dela a vida eterna. Então precisamos examinar a Escritura para que nós venhamos adquirir sabedoria. E a gente só adquire a sabedoria, meus amados, se nós viemos ter primeiramente o temor ao Senhor nosso Deus. Entende? O povo de Israel, ele foi destruído, porque não examinava as Escrituras. No capítulo 4 do livro de Oséias, no versículo 6, diz Deus: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então precisamos examinar as Escrituras, para que assim nós venhamos adquirir sabedoria e entender o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 10, que diz que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o que é ter o temor ao Senhor? Será que é ter medo? Não, senhores, não, senhoras. Até porque Deus não é nenhum bicho para nós ter medo dele. Mas é necessário que venha ter um respeito muito especial por ele, porque ele é e foi o nosso Criador de todas as coisas. Que existe no mundo. Nós não respeitamos um policial, não é? Então vamos respeitar Deus, meu querido. Vamos respeitar Deus. Sinceramente, até hoje eu fico me imaginando comigo mesmo. O que os amados irmãos entendem através das Escrituras Sagradas, que quando você depara com o capítulo 3 e o versículo 18 do livro de Malaquias, o que vocês entendem? O que vocês entendem quando se depara, através do salmista, a leitura do Salmo 1? O que vocês entendem? O que vocês entendem na leitura de Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17?
O que vocês entendem quando Paulo escreve ali em 1 a Coríntios? Que ele diz, todas as coisas é lícita, mas nem toda nos convém. O que vocês entendem? Não é? Então, querido, então vamos examinar as Escrituras, né? Vamos examinar a Escritura e vamos falar o que ela está nos dizendo. Vamos entender. Então, meus amados, você tem temor a Deus? Entende? É quando você vê que aquilo que você está procedendo, que aquilo que você está fazendo não está certo, você para. Se você prosseguir, você não está tendo temor ao Senhor. Foi por causa dessa razão aí que o povo de Israel foram destruídos, porque eles não procederam como deveria se proceder na lei do Senhor. Entende? Então vamos examinar as Escrituras, meu irmão. Temos 66 livros, não é? 66 livros. Aqui, nessa bússola aqui, ela nos ensina como nós deveremos viver. Ela nos ensina o caminho que deveremos andar. Ela nos ensina como que nós poderemos chegar lá no céu. Foi por isso que João, aqui no capítulo 5, 39, diz que examinais as Escrituras e cuidai-nos ter dela a vida eterna. Então, querido, para nós adquirir a nossa vida eterna, temos que examinar a palavra de Deus. Viu? Temos que examinar a palavra de Deus. Porque se a contrário disto, nós vamos se dar mal. A contrário disso, nós vamos pagar muito caro por causa da nossa teimosia, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso respeito ao nosso Deus, por causa de não considerar as Escrituras Sagradas, as letras que foram escritas pelo santo homem de Deus. A Bíblia, querido, foram inspirada pelo Espírito Santo. Entende? Então é necessário que cumpra em nossa vida os 66 livros das Escrituras Sagradas. Amém?